Já parou para pensar se animais podem ter cultura? Hoje a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que faz exatamente essa pergunta, mas para um animal que talvez ninguém esperasse: a abelha. A grande questão que guia toda essa nossa análise é essa aí. Será que os animais podem ter cultura? Quer dizer, eles conseguem aprender comportamentos, passar isso para frente e, com o tempo, criar verdadeiras tradições? Claro, a gente já ouviu falar de alguns exemplos bem famosos de aprendizado social, tipo os macacos no Japão que aprenderam a lavar batata doce no mar, ou aqueles passarinhos na Inglaterra que descobriram como furar a tampa da garrafa de leite para beber a nata. São casos clássicos. Mas e se a gente fizesse essa mesma pergunta para uma mente bem menor? Uma mente com menos de 1 milhão de neurônios? Será que uma mamangava conseguiria aprender uma tarefa totalmente nova e ainda ensinar para as outras? Foi isso que os cientistas resolveram investigar. Para testar os limites do aprendizado de um inseto, a equipe de pesquisa criou um desafio completamente novo, algo que nenhuma mamangava jamais encontraria por aí na natureza. A tarefa era a seguinte: uma pequena flor artificial com uma gotinha de água com açúcar ficava debaixo de uma mesinha de acrílico transparente, fora do alcance da abelha. O único jeito de pegar a recompensa era puxando uma cordinha que estava presa na flor. Agora, como é que se ensina isso para uma abelha? Bom, com muita paciência e um treinamento passo a passo. Os pesquisadores começaram com uma flor bem fácil de pegar e aos pouquinhos foram empurrando ela cada vez mais para debaixo da mesa. Isso forçava a abelha a interagir mais e mais com a corda. No fim das contas, 23 de 40 abelhas aprenderam essa técnica complexa. E isso leva a uma questão super importante. Se elas podem aprender quando são ensinadas, será que alguma poderia ter um estalo, um momento eureka, e resolver o quebra-cabeça por conta própria? Seria um ato de pura inovação? E o resultado? Tá bem aí, nesse número gigante de 110 abelhas que nunca tinham visto a tarefa na vida, só 2 conseguiram resolver o mistério sozinhas. E detalhe, elas levaram muito mais tempo do que as abelhas que foram treinadas. Isso mostra que a inovação individual, nesse caso, é uma coisa incrivelmente rara. Ok, se inovar é tão raro, talvez o aprendizado social seja o caminho. Nessa próxima fase do estudo, a gente vai ver se uma abelha consegue aprender simplesmente observando outra. O esquema do experimento foi muito engenhoso. Uma abelha observadora, que não sabia de nada, era colocada nessa câmara transparente. De lá, ela podia assistir a uma abelha demonstradora, que já tinha sido treinada, fazer a tarefa de puxar a cordinha várias e várias vezes. E esse gráfico de barras mostra o resultado de um jeito impressionante. Olha só, a barra da esquerda é o grupo de controle, onde nenhuma abelha conseguiu. Mas a barra da direita, do grupo que ficou só observando uma colega, 60% de sucesso logo na primeira tentativa. A diferença é gritante e mostra o poder do aprendizado social. Mas será que elas estavam aprendendo com a outra abelha ou só com o movimento da flor? Para tirar a dúvida, fizeram um teste fantasma. Um pesquisador movia a cordinha com um fio invisível, as abelhas observadoras viam a flor se mover e a recompensa aparecer, mas sem nenhuma outra abelha ali. O resultado? Nenhuma aprendeu. Era fundamental ver outra abelha fazendo a ação. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais funda. Como é que esse aprendizado acontece exatamente? Será que a gente está vendo um ato de genialidade ali ou tem uma explicação mais simples por trás de tudo? É uma pergunta que dá vontade de fazer, né? Será que a abelha observadora entende a causa e o efeito? Tipo, se eu puxar a corda, a flor vem para perto? Ela entende o mecanismo? A pesquisa sugere que a resposta não é uma sacada genial. Na verdade, é uma combinação inteligente de mecanismos de aprendizado mais simples. Primeiro, o realce local, que atrai a abelha para o lugar onde a outra estava. Segundo, o realce do estímulo, que faz ela prestar atenção especificamente na corda. E por último, tentativa e erro, que leva a abelha a repetir as ações que trazem a comidinha para mais perto. A prova final veio com o teste da corda enrolada. Nesse caso, a corda era tão comprida que as primeiras puxadas não moviam a flor de um jeito visível. Sem aquele retorno visual imediato de "opa, tá funcionando", as abelhas observadoras simplesmente não conseguiam. Elas não entendiam a tarefa, elas dependiam daquele reforço de cada passinho. Agora a gente chega na parte final, e talvez a mais incrível da pesquisa. Já sabemos que as abelhas podem aprender umas com as outras num ambiente controlado. Mas será que essa habilidade poderia se espalhar naturalmente por uma colônia e virar uma tradição de verdade?
Para descobrir, os pesquisadores plantaram uma única abelha que sabia puxar a cordinha dentro de uma colônia, e aí eles simplesmente ficaram observando, monitorando as interações para ver se a técnica ia se espalhar de abelha em abelha num ambiente mais natural. Os resultados foram espetaculares. Vamos olhar esses diagramas. Cada círculo é uma abelha. Na imagem da direita, a colônia de controle, sem nenhuma abelha ensinando, ninguém aprendeu. Veja que não tem conexões. Agora, olha a imagem da esquerda. Na colônia com uma única especialista, a habilidade se espalhou como fogo. As linhas mostram a informação passando de abelha para abelha até a maioria dominar a técnica. E o mais importante é que não era só a abelha original que ensinava todo mundo. As abelhas que aprendiam, observando, se tornavam as novas professoras. Elas mesmas passavam conhecimento para a próxima leva de aprendizes. Foi uma verdadeira cadeia de transmissão cultural. Esse trecho do estudo resume perfeitamente a importância disso tudo. A habilidade se tornou uma propriedade da colônia, não de um indivíduo. Ela tinha o potencial de durar mais tempo que a vida de qualquer abelha que sabia o truque, sendo passada para frente sem parar. Então, o que a gente tira de tudo isso? O que essa demonstração incrível das mamangas nos diz sobre a natureza da cultura em si? A conclusão principal é, talvez surpreendente. Ela sugere que a base da cultura, a transmissão de comportamentos que criam tradições, não precisa necessariamente de uma cognição super avançada como entender causa e efeito ou ter uma grande sacada. E isso nos deixa com um pensamento final. Se mecanismos de aprendizado relativamente simples já são o suficiente para criar uma tradição numa colônia de abelhas, isso muda completamente os lugares onde a gente pode procurar por cultura no reino animal. Que outros comportamentos complexos que a gente vê por aí podem ter sido construídos em cima dessas bases tão simples? A cultura pode estar zumbindo por toda a parte, em lugares que a gente nunca nem pensou em olhar.